Vamos abrir a Bíblia Sagrada, o livro da salvação. Por favor, em 2 Crônicas, no capítulo 30, a partir do versículo 25. Amém, amados? Todos acharam? Está na tela também. Diz assim a palavra do Senhor: e alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes, e os levitas, toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel, e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes, os levitas, se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação aos céus. Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida? Faz um sinal assim com a mão. Glórias a Deus. Quem fez esse sinal pode então expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glorifique ao Senhor. Glórias, aleluias ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Ele é digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por tuas palavras. A igreja pode se assentar. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, quando a gente lê estes versículos, a gente percebe que naquele dia, ou naquele tempo, naquele evento, houve grande alegria, uma alegria compartilhada com todos os que estavam ali. A palavra diz que nunca houve uma alegria tão grande desde que Salomão era rei. Eu tive que fazer uma pesquisa para saber quanto tempo havia se passado, e eram aproximadamente 200 anos. Então imaginem, 200 anos sem se ver uma alegria daquela entre o povo. A questão é o que estava acontecendo naquele lugar. Porque quando a gente vê uma alegria assim, pode passar a impressão de que estava tudo bem naquele tempo. Mas é só entrar um pouquinho para o contexto desta palavra, e você vai entender que naquele tempo, a situação espiritual de Israel era péssima. Sim, péssima. Havia um esfriamento generalizado. As pessoas estavam em dúvida. As pessoas estavam perdidas no que diz respeito à religião, no que diz respeito ao verdadeiro Deus. Eram influenciadas de muitas maneiras, de formas intensas, a se desviarem dos caminhos do Senhor. Para vocês terem uma ideia, a principal festa dos judeus não estava nem sequer sendo comemorada já há muito tempo naquele lugar. Nós então podemos chegar até os nossos dias, pensar sobre eles, sobre o que cada um está vivendo, sobre aquilo que você está vendo ao teu redor, sobre as questões que você tem que decidir na tua vida. Porque eu sei que tem gente aqui muito interessada em saber o que é que Deus tem reservado para ela. Se existe um propósito, como você ouve que há um propósito na vida de todos, qual é o propósito que Deus tem para a tua vida? E se você não está vivendo esta alegria vista nessa palavra,
você pode estar se perguntando: quando é que a minha alegria vai chegar? Quando eu poderei viver um tempo assim, um tempo de paz, de alegria verdadeira, de libertação, enfim? Eu quero dizer a você, meu amado irmão em Cristo, que sim, há um lugar de alegria para você. Um lugar. Agora, quando nós falamos de um lugar, é possível que o primeiro pensamento seja aquele: para onde então eu devo ir? Qual é este lugar? E aí nós precisamos aprender com Pedro, que não será exatamente o lugar, mas quem está lá. Sabe, rapidamente vou lembrar do que o Senhor já ministrou no nosso coração há alguns domingos atrás. Jesus, abandonado por muitos discípulos, chega ao ponto de perguntar para aqueles que eram mais chegados: escuta, vocês também querem ir? E Pedro toma a palavra e diz: para quem iremos nós? Não para onde, para quem? Agora, o fato de não ser o lugar que transforma a pessoa não significa que Deus não tenha um lugar preparado para você. Aqui nós vemos um lugar de bênção. Aqui nós vemos um lugar de oração, onde a oração é ouvida. Aqui nós vemos um lugar que acolhiam os estrangeiros. Em outras palavras, que um lugar que não haviam discriminações. Não importava se aquele que estava ali era originalmente de Judá, ou se ele era de Israel, a nação do norte, que havia se separado da nação do sul, e há muito tempo já não se encontravam, já não louvavam a Deus no mesmo lugar. Era um tempo de divisão, um tempo de discórdias, de polarizações. Então, eu quero te dizer, aquele tempo não era um tempo muito bom, não, era um tempo difícil, é um tempo como o de hoje, onde se há algo difícil, é saber do lugar onde verdadeiramente Jesus está. Para quem iremos nós? Só o Senhor, só Jesus tem as palavras da vida eterna. Então, antes de se preocupar em onde você vai trabalhar, onde você vai morar, que igreja você vai congregar, a preocupação é: Jesus está lá, estão lá as palavras de vida eterna. É nesse lugar que eu me aproximo de Jesus. Então você começa a ter respostas. E sim, Jesus tem um lugar para você. Jesus já preparou um lugar onde você vai ser abençoado, onde você vai sentir que a tua oração está numa perfeita conexão com o Pai. Um lugar onde ninguém vai apontar teus erros, teus defeitos. Nesse lugar não é sobre a tua nacionalidade, não é sobre o time que você torce, não é sobre o lugar onde você foi criado, a escola por onde você passou, os lugares que você frequentou e as coisas que você fez. Esse lugar é um lugar onde tem a presença de Deus. Irmãos, entendam uma coisa: não se trata de ir para onde Deus está. Entenda isso. Porque Deus está em todos os lugares. Ele é onipresente, uai. Não se trata de ir para onde Ele está. Se trata do lugar para onde Ele quer que você vá. Você já entendeu a diferença? Porque Jonas queria ir para um lugar, e Deus queria que ele fosse para outro. Então, onde é o lugar que Deus quer que você vá? Porque Deus tem um lugar onde você vai ser abençoado. Sabe, nesse lugar, deixa eu te dar aqui pela palavra
Versículo 27, a gente leu: os sacerdotes estavam lá, levitas estavam lá, eles se levantaram, eles abençoaram o povo. Quem é que não quer isso, amados? Existe um lugar, agora, pastor, mas isso era no tempo dos judeus, isso era no Antigo Testamento. Não! Onde você lê sacerdote, onde você lê levita, entenda, há um lugar onde tem homens de Deus, chamados por Ele, que recebeu unção para te abençoar, para ser usado por Ele, para revelar dentro do teu coração, através das inspirações do Espírito, que este é o lugar. E você deve estar se perguntando, então, como é que eu sei onde é este lugar? Como eu vou descobrir isso? Uma vez que nós estamos num tempo difícil de evangelho, de fariseus, né? Tá, irmãos, mas se é de fariseu, então nem evangelho é. Nem evangelho é. Na verdade, nós estamos num tempo onde mais do que nunca o falso e o verdadeiro está tão próximo. E o grande desafio é, então, aonde eu sei que está o verdadeiro? E eu vou dizer para você que o Senhor me revelou nesta palavra. Deixa eu te falar. Ninguém vai ficar na dúvida aqui. Na dúvida não. Na dúvida não. Você pode não decidir. Você pode não escolher, mas na dúvida, ninguém vai ficar. Alguém aqui já ouviu falar do correio de Deus? Alguém? Faz o sinal. Pronto, eu já esperava que não, porque eu também não. Mas o Espírito Santo mandou te dizer que Deus tem um correio, irmão. Ele te busca. Ele te revela, sabe? Ele vai mandar uma correspondência. Uma correspondência. É Ele quem vai revelar este lugar. Isso não pode ser feito por homens. E dura coisa vai ser para você ficar recalcitrando com arguilhões, dando murro em ponta de faca, tentando a qualquer custo encontrar qual é a verdade, tantas vezes influenciado por tanta coisa, amados, tanta coisa, que infelizmente são encontradas também no meio da igreja. Não teve como não refletir sobre a música da moça. E a gente foi chegando a conclusões, compartilhadas até com todos aqui. Quem é a cabeça da igreja? Irmãos, pode responder sem medo. Quem é? Quem é o cabeça da igreja? Ótimo, eu entendi. Jesus. Quantos Jesus existem? Faz assim. Só tem um Jesus, que significa que só tem uma cabeça. E se só tem uma cabeça, só tem também um corpo. Então, quando vem uma palavra para a igreja toda como um corpo, uma só. Uma. Então, nós devemos receber, nós devemos refletir, nós devemos pensar no nosso papel, em como estamos desempenhando tudo isso, e ainda temos o desafio de encontrar um lugar de felicidade, de bênção, de paz, né? Guardem isso.
o correio de Deus vai te revelar. Você vai ver isso nessa palavra. Agora, você pode pensar também, mas e estes que só pensam em dízimo, que colocam o dinheiro na frente de todas as coisas? Eles existem? Sim. E os que são egoístas, como os fariseus, que só pensam neles mesmos, existem? Sim. E os que não querem dar lugar na mesa para publicanos e pecadores, eles existem? Sim, eles existem. E por que eles existem, amados? Porque eu quero repetir que existe só uma igreja. Mas quando você fala que existe só uma igreja, você tem que dizer que só existe uma igreja verdadeira. Agora, falsa, tem muito mais de uma. Vocês estão entendendo isso? Eu quero rapidamente, porque hoje é noite de Santa Ceia, e o relógio voa, mas rapidamente eu quero te levar em Apocalipse para você entender que existem duas igrejas e que um dia, meus amados irmãos, o caminho destas igrejas serão distintos pelas mãos do próprio Senhor Jesus. Não vou entrar em detalhes, o livro do Apocalipse é muito simbólico, mas eu quero te dizer assim, Apocalipse 12, no versículo 1, mesmo que você não encontre rapidamente, eu vou ler para você. A palavra diz nas revelações do Apocalipse, através do apóstolo João: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Sobre esta mulher, no versículo 6, a palavra diz que esta mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. É uma palavra apocalíptica, profética, mas que fala de uma mulher, e essa mulher representa a igreja, a noiva do Cordeiro, vestida de sol. O sol é Jesus, o sol da justiça. Mas você não precisa entender tudo isso agora, basta você entender, existe uma igreja, uma mulher, que tem um lugar preparado pelo Senhor. Amém? Amém? Agora no versículo 17, fala de outra mulher, no capítulo 17, aliás. Olha o que diz a palavra, Apocalipse 17, versículo 1. E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Aqui também é uma mulher, definida pela Bíblia como prostituta. Versículo 3 diz assim sobre ela: e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor de escarlata vermelho, que estava cheia de nomes de blasfêmia, tinha 7 cabeças e 10 chifres. Misericórdia. Se existe uma igreja, uma mulher amparada, levada ao deserto e protegida pelo Senhor, existe uma outra, e esta é a falsa. Irmãos, eu costumo dizer assim, muitas vezes até em tom de brincadeira, mas é uma grande verdade: para que existam falsos profetas, para que existam falsos mestres, para que existam falsos doutores, é fundamental que tenham também falsos crentes, porque um não vive sem o outro. Quem é que quer ser verdadeiro aqui? Faz um sinal profético, faz um sinal diante do Senhor,
Diga: eu quero ser verdadeiro, eu quero encontrar esse lugar, eu quero receber minha bênção, eu quero que ali tenha sacerdotes, levitas, que possam orar por mim, e eu quero orar junto com eles, e eu quero que a minha oração seja ouvida lá nos céus. Eu quero encontrar esse lugar. Quem quer encontrar esse lugar? Quem quer encontrar esse lugar? Então vamos lá, irmãos, rápido agora. Volta no versículo 1 aí, da palavra base, que é 2 Crônicas 30. Deixa eu ler rapidamente, te contar um pouquinho do contexto. Diz assim: depois disto, Ezequias, está entrando aí um personagem, o rei Ezequias, homem de Deus, bom rei em Judá. Diz assim, olha: depois disso Ezequias enviou por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, que viessem à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Sabe, irmãos, esse rei Ezequias era o rei do reino do sul, que era brigado com o reino do norte, mas o reino do norte nesse tempo já estava perdido, já havia sido dominado pela Assíria, e nem mais uma nação ele era. Só haviam restado algumas pessoas que escaparam do poder do rei da Síria e não foram levados como escravo para outro lugar. Alguns. E aqui está o rei Ezequias, agora tomando uma posição diante do Senhor. Ele que é filho do rei Acais, que recebeu uma herança maldita de seu pai, porque esse rei Acais foi um miserável que transtornou a religiosidade ali em Judá, e que por ser uma pessoa influente, sim, ele era rei, por ter muitas pessoas sob seu comando, ele tinha muitas possibilidades de espalhar o engano. Esse homem fechou a porta do templo de Jerusalém. Esse homem inaugurou estátuas, postes, ídolos para todo canto, e influenciou a maioria do povo para que adorassem outros deuses e esquecesse os mandamentos do Senhor e se afastasse do Deus verdadeiro. E se a gente pensa nisso, a gente consegue ver nos nossos dias também estas influências, também estes poderes, seja por parte do governo, seja por parte de líderes religiosos, fariseus, seja por toda espécie, através de uma mídia forte, suja, vai influenciando também, vai afastando as pessoas das verdades de Deus, e vai colocando mentiras, e vai colocando vaidade, e tudo isso é chamado de moda, porque na verdade é isso, é uma onda, sabe, aquela coisa que vem, não, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. E aquilo que o Acás espalhava em Judá, muita gente, não todos, mas muita gente tinha entrado nisso, e chegou naquele ponto de não ter mais culto no templo, porque as pessoas não tinham desejo mais de adorar o Senhor, já achavam que isso não faria a menor diferença na vida deles, e a situação espiritual ficou péssima. Aí entra o filho do Acais em seu lugar. Nós precisamos entender a importância de um governo que nos leve para perto de Deus, amém, amados? Para quem iremos nós? Nós iremos para qualquer lugar que Jesus queira, desde que Ele esteja lá. E aí era a situação. Agora no versículo 5, o rei Ezequias, filho do Acás,
ele resolve mudar tudo isso. Ele toma a decisão de mudar essa história, de sair desse engano, de sair desse esfriamento espiritual. Então ele diz: não, nós temos que realizar a Páscoa. Mas só que o dia da Páscoa já tinha passado. A Páscoa tinha que ser comemorada segundo a lei de Moisés, a lei do Senhor, no primeiro mês do ano, que era Nissan, equivalente ao mês de abril. Mas só que já tinha passado. Mas eles dizem assim: olha, mesmo assim, nós vamos sim fazer a Páscoa. É como que dissessem: nunca será tarde para se voltar ao Senhor. Diz assim a palavra, eu falei 5, mas vamos ler a partir do 2, né? Porque o rei tivera conselho com os seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no segundo mês, porquanto, no mesmo tempo, não a puderam celebrar, porque a não tinham santificado bastantes sacerdotes, e o povo se não tinha ajuntado em Jerusalém. Sabe, queridos, então o motivo era o seguinte: primeiro, não tinha quantidade suficiente de sacerdotes. E o segundo motivo, o povo tinha que vir de longe, tinha que dar tempo, tinha que ter avisado antes, não dava mais tempo de chegar em Jerusalém. Então agora nós vamos fazer no segundo mês. O que eu quero mostrar para você é que naquele tempo haviam duas influências, e isso causava, por parte da maioria, um esfriamento espiritual muito grande. Por um lado, o que Acaz transmitia. E o problema não é ter um governo que transmite as coisas erradas, irmãos. O problema é ter gente que repete os seus atos, que vai na onda sem nem sequer conferir se é aquilo mesmo que Deus quer ou não. Então nós temos aqui, por um lado, o Acaz fazendo uma palhaçada que não tem tamanho. E por outro lado nós temos o Ezequias agora tentando lutar contra isso. Deixa eu falar uma coisa para você: você tem que tomar partido. Não dá para você ficar assistindo essas coisas. Você tem que tomar partido. Sabe, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no versículo 30, Jesus diz assim: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é a meu favor é contra mim. Não tem mais ou menos no Evangelho. Você não pode ser um crente mais ou menos. Você tem que tomar partido. De que lado você vai ficar? Do Ezequias, que quer restabelecer o culto ao Senhor, que quer colocar gente na presença do Senhor, que quer derrubar os altares de Baal e quer reconstruir a comunhão com Deus? Isso é um partido. Agora tem o outro: deixa tudo para lá, leva de qualquer jeito, não importa o Deus que você está servindo, importa que seja Deus. E aí eu quero te dizer, os deuses falsos também existem, porque existem os falsos crentes. Vamos para uma outra parte, o versículo 6 fala assim: foram, pois, os correios, e agora você vai me entender, com as cartas da mão do rei, o rei Ezequias, e dos seus príncipes, por todo Israel e Judá, e segundo o mandado do rei, dizendo: filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para aqueles de vós que escaparam e ficaram da mão dos reis da Síria. O correio de Ezequias, um correio da parte de Deus, estava alcançando os lugares em Israel. O correio de Deus está alcançando lugares em Jundiaí, nesta região, está te alcançando e está te mandando uma mensagem: converta-se ao Senhor. É só Ele é verdadeiro, é a Ele que você deve se dirigir, a Ele que você deve buscar. Aqui ele fala de alguns que escaparam das mãos do rei da Síria, e ao mesmo tempo ele diz assim: olha, não endureçais, versículo 8, não endureçais agora a vossa cerviz, a sua cabeça,
como vossos pais fizeram. Daí a mão do Senhor, daí a mão ao Senhor, dai a mão ao Senhor, dai a mão ao Senhor, dê a mão ao Senhor. Sem Ele você não vai para lugar nenhum. Sem Ele você não consegue saber o caminho certo. Mas se você está aqui, você está ouvindo a palavra, você não é um perdido, meu irmão em Cristo, você não é um abandonado, você não é um esquecido pelo Senhor. Ele tem visto o que você tem passado, Ele sabe das influências que já tocaram a tua vida, mas Ele te chama através do seu correio sagrado. Ele está enviando gente, Ele está tocando no seu coração, Ele está pedindo que você volte para Ele, que você fique com Ele. Aleluias, aleluias. E mais Ele diz, você não precisa copiar ninguém. Talvez seus pais não foram por um caminho bom, talvez você tenha gente importante para você, que exerce um poder de influência sobre a tua vida, que muitas vezes te motiva a caminhar para certo lugar. Meus irmãos, você não tem que ir atrás de ninguém, você só precisa entender que Deus é contigo, que Ele se importa contigo, que Ele está te buscando, que você não tem que descobrir sozinho qual é o lugar, você não tem que descobrir sozinho por onde você tem que andar, porque Ele deseja revelar isso no teu coração. Aleluias! Isso é obra do Espírito Santo, e Ele não vai deixar você de fora. Não importa se você é de Israel, se você foi largado ali, se você escapou da mão do rei da Síria, se você está correndo perigo, o que importa é que a palavra de Deus te alcançou. Aleluias! E aí, para encerrar, eu quero dizer, irmãos, que o Senhor sempre vai colocar alguém para ministrar no teu coração, que de alguma forma teu coração jamais ficará sem receber o alimento da palavra, o maná que desce dos céus, que é o próprio Senhor Jesus, cuidando de você, sem te abandonar nenhum instante. Mas lembre-se, não dá para você pensar que é só você desejando que Deus esteja onde você está. Você toma uma decisão e você diz, Senhor, vem aqui. Sim, Jesus, como já foi lembrado aqui, do centurião, a pedido do centurião, foi até a casa onde havia um servo dele doente. Eu sei que o Senhor Jesus entrou na casa de fariseus, Ele entrou na casa de Zaqueu. O Senhor Jesus vai, mas isso não significa que Ele não queira que você vá também, que Ele não tem um lugar para você, que não existe um lugar onde você vai sentir a bênção do Senhor sobre a tua vida, porque crente não pode viver sem bênção, irmãos. Isso não pode ser nosso alvo, não pode ser o que nos motiva, mas não tem jeito, se você está na presença do Senhor, Ele vai te abençoar, e você precisa das bênçãos do Senhor. E Ele está te dizendo, eu tenho um lugar onde eu vou te abençoar. Aleluias. Versículo 10 fala assim, os correios foram passando de cidade em cidade. Quem está vendo aí o correio de Deus? Quem está vendo? Está entendendo isso? Está entendendo? O correio de Deus chegou. E os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés e até Zebulon. Porém, o que aconteceu? Riam-se e zombavam deles. Então, amados, quando o correio de Deus chega, você tem que entender, muitos vão zombar, vão rir. É como se tivessem uma ideia melhor, é como se soubessem mais. Isso é uma arrogância, um senso de superioridade, mas enfim, você tem que entender, muita gente não vai ouvir o que você está falando, porque nessa noite tem aqui muitos correios de Deus, amém? Quem é um carteiro de Deus aí,
carteiro de Deus. Olha, não descarta essa hipótese, o Senhor vai usar a tua vida. Você vai lá falar com alguém, nem sempre esse alguém vai ouvir. Muitos vão zombar de você, muitos vão querer demonstrar que sabe mais do que você, muitos vão querer rir de você, te excluindo, te desconsiderando, mas não são todos, porque no versículo 11, para a gente encerrar, diz assim: todavia alguns de Azer e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Aleluias! Quem é que quer ir até Jerusalém nessa noite? Faz um sinal, fica de pé então, vamos orar. O que o Senhor tem falado no teu coração requer de você uma atitude, meu irmão. Então você pode fazer essa escolha nessa noite. Se você crê que o Senhor nunca te abandona, e que ainda que você esteja vivendo um tempo onde o esfriamento espiritual é notório, não é, pastor Gilmar? Não é, pastor Luiz? Esfriamento espiritual muito grande, um tempo de muitas dúvidas, um tempo onde se fala de Israel como se estivesse falando de uma nação qualquer. Não, a Bíblia Sagrada não diz isso, mas você tem opção, meu amado irmão, porque o correio de Deus está te dizendo, viu, converta ao Senhor, vá para Jerusalém, vamos celebrar a Páscoa do Senhor. Aleluias. A Páscoa significava a liberdade de Israel, e o Senhor quer que seja celebrada essa grande vitória que se realizou na vida daquele povo através das mãos do Senhor. Só para encerrar, eu quero te dizer, o Senhor quer que você celebre o corpo e o sangue de Cristo. Essa é a nossa liberdade, essa é a nossa mudança de reino, é a mudança de vida, a mudança de estado espiritual. Você não pode entender que um dia de Santa Ceia é um dia como o outro qualquer. Não pode realizar, participar da Santa Ceia de qualquer maneira. O Senhor está convidando gente para sentar nessa mesa, mas é preciso entender que isto é uma celebração. O Senhor gosta de celebração, gosta de comemoração, gosta de levantar memoriais. Os irmãos que desceram as águas do batismo semana passada receberam aqui um papel, na verdade está escrito certificado, mas o certificado mesmo foi dado pelo Espírito Santo lá nas águas. Esse daí é um memorial, é uma lembrança para você nunca esquecer do dia que você levantou as mãos para o Senhor Jesus, porque você recebeu o correio de Deus na tua vida, e você disse: eu vou para Jerusalém. Então, se você não está, espero que você esteja entendendo, se você não está em Jerusalém agora, aqui, meus irmãos em Cristo, é o lugar que o Senhor preparou para a gente orar. E quer saber, se Ele mandou uma palavra assim, eu tenho certeza que as nossas orações serão ouvidas nessa noite. Então eu quero te convidar, ainda que o horário extrapole um pouco, para vir rapidamente aqui na frente. Você quer encontrar o teu lugar, você que está buscando no Senhor o lugar que Ele quer que você esteja, você que está em busca dessa alegria verdadeira, você que sente que a tua oração não está sendo ouvida, mas você quer, você deseja, você precisa receber isso, você está ansioso, você não quer levar a vida de qualquer maneira, e você sabe que as influências têm sido muito grandes sobre você, mas você quer se soltar de tudo isso, você quer se libertar dessas coisas. O Senhor está falando no teu coração, e não importando quem seja o pregador que está aqui nesta hora, é o Espírito Santo quem está te chamando e dizendo: olha, eu tenho um lugar para você, eu vou revelar isso no teu coração. Todo irmão que deseja receber uma carta do Senhor, entenda, carta, quem é a carta? Você vai receber
carta. Você vai receber esta carta. Você vai receber esta carta nos próximos dias, em nome do Senhor Jesus, e Ele vai te colocar neste lugar de bênção, em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão no teu coração e vamos orar. Senhor Deus e Pai amado nosso, diante da Tua palavra aqui estão, Senhor, meus irmãos que dando um passo em direção ao Teu altar, não sendo diferente com os demais que ficaram no banco. Todos estão querendo saber onde é o lugar que o Senhor preparou, os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida, onde está esse lugar de bênção, onde está esse lugar de paz, esse lugar onde as nossas orações são ouvidas, e um lugar onde não há discriminação. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, quero pedir que assim como aquelas cartas enviadas pelo rei Ezequias chegaram a tanta gente que se converteu, que se humilhou, que se voltou para o Senhor, aconteça isso, Senhor, em nosso tempo, porque a Tua palavra não volta vazia, e que o poder desta palavra, Senhor, seja sobre os meus irmãos que se colocaram aqui nesta noite, também se humilhando diante da congregação para dizer: eu preciso do Senhor, eu quero estar onde Ele está, no lugar que Ele tem para mim, e isto, Pai, com a confiança que tenho na Tua palavra, eu desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, todos juntos digam: em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? É esse nome que tem um poder. Dá um abraço aí nesse irmão que está do teu lado e diga para ele: vamos junto.